que eu sei é que na geopolítica todo mundo está defendendo seus interesses. Todo mundo. Putin defendendo seus interesses, os interesses da Rússia, os interesses de quem o financia. A mesma coisa que o seu Joe Biden está defendendo os seus interesses, os interesses do seu partido. E o seu Zelensky está fazendo a mesma coisa. Só quem não está sendo defendido nesse momento é o povo da Ucrânia, que está sendo completamente massacrado e usado como massa de manobra, e usado como bucha de canhão. E é esses que eu defendo, por ser um ser humano, por ter amigos ucranianos, por ter apreço à vida. Nada justifica, na minha opinião, você massacrar a população de um país por causa de política. Decide os assuntos políticos de outra maneira. Se todos concordamos que guerra é uma coisa inaceitável em 2022, por que não estamos discutindo isso? Como acabar com as guerras? Por que não estamos discutindo isso? Como faz para acabar com as guerras? Quais são as propostas? Temos que nos indignar com todas as guerras, não só com aquela que a mídia quer que nós nos indignemos. De uma coisa eu tenho certeza, a mídia não é imparcial, isso está muito claro. A mídia está puxando a narrativa que favorece quem financia a mídia, tanto no Ocidente, tanto a mídia do Ocidente, quanto a mídia russa está fazendo isso. A mídia não é padrão de verdade. Se achamos que guerras são inaceitáveis em 2022, por que não estamos discutindo quais são as alternativas para a resolução de conflitos internacionais onde não existem acordos entre nações? Por que não estamos discutindo que todos os exércitos do mundo têm que ser proibidos? Essa seria uma alternativa? A única alternativa que eu escuto por aí é o tal do governo mundial. Você gostaria de ter um governo mundial? Eu não gostaria, porque imaginem vocês um governo mundial. Se a ONU fosse o governo do mundo, todo mundo tivesse que respeitar a ONU. Qual que é a chance de isso virar uma tirania? Quem seriam os favorecidos desse governo? Você acha que esse governo favoreceria mais a África ou a Europa? Mais o Paraguai ou mais os Estados Unidos? Mais a China ou mais a Burkina Faso? O que acontece se um governo mundial se corrompe? Para onde que você foge se você discorda de um governo mundial? A Ucrânia não gostava do governo comunista e se tornou um país independente. Se existe um governo mundial e você discorda, você vai ser independente como? Você vai se mudar para Marte? Os Estados Unidos defendem os interesses das empresas americanas. A China defende os interesses das empresas chinesas. O governo mundial defenderia os interesses de quem? Então, um governo mundial não parece ser uma solução muito boa e é por isso que nunca foi implementado. Qual a outra alternativa que temos para as guerras? Ninguém está discutindo isso, né? Tá todo mundo falando que a Rússia é malvadona, os Estados Unidos são bonzinhos e os ucranianos são heróis. Vamos ficar nesse papinho enquanto o problema, né? O elefante na sala aqui, ninguém discute. Vamos empurrando o problema real com a barriga até o dia que duas grandes potências militares do mundo realmente entrem em guerra e aí é o fim da humanidade. Esse é o nosso fim provável. Inclusive no mundo da ciência existe um paradoxo chamado paradoxo de Fermi, que faz a seguinte pergunta: se só na Via Láctea existem bilhões de estrelas, e a maioria dessas estrelas é cercada por vários planetas, mesmo que a vida inteligente se desenvolva só em uma pequena fração desses planetas, ainda assim, como o universo existe há 14 bilhões de anos, deveríamos ter milhares de planetas só na Via Láctea, com vida inteligente, que já deveriam ter alcançado o estágio tecnológico suficiente para nos visitar. Então por que não vemos ninguém? Por que não chega ninguém aqui? Por que parece estarmos sozinhos no universo? Existem várias teorias que tentam explicar esse paradoxo, o paradoxo de Fermi, e um dos mais aceitos é que quando uma população atinge o estado tecnológico suficiente para começar a viajar para fora do seu planeta, como está começando a acontecer agora aqui na Terra, essa população também está muito próxima de atingir um desenvolvimento bélico tão poderoso que qualquer guerra a partir desse momento acaba com essa civilização. E é por isso que, apesar de existir uma probabilidade muito alta do universo estar repleto de vida inteligente capaz de viajar entre planetas e galáxias, isso aparentemente não se concretiza, porque as populações atingem um nível tecnológico tal que qualquer guerra a partir desse momento acaba com a civilização. E isso faz muito sentido. Nós sabemos que hoje, em 2022, existe armamento nuclear na Terra suficiente para acabar com toda a vida na Terra mais de 50 vezes. E ainda assim não vemos nenhum tipo de discussão mundial aí de como acabar com as guerras. Ficamos aqui discutindo se quem está certo é os Estados Unidos, ou é a Ucrânia, ou é a Rússia. Isso é um pensamento muito pequenininho, né? Muito simplista. Nós, como humanidade, corremos o risco de desaparecer na próxima guerra mundial. E não existe absolutamente nenhum debate no mundo sobre como evitar isso. O que existe é a discussão se o Putin está certo, ou se ele é maligno, ou se o Zelensky é herói, ou se o Joe Biden é bom, ou se ele é ruim, ou se o Trump era melhor, ou se o Lula é bom, ou se o Bolsonaro é ruim. É o que temos para hoje.